Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Já está com seu caderno na mão, lápis e borracha também? Então sente-se, acomode-se, fique à vontade. Hoje a nossa aula está muito especial. Eu sou a professora Renata Barbosa, do primeiro ano. Vamos verificar então qual é a nossa aula de hoje, o que nós vamos estudar? Aula 14, eixo, produção textual. Conteúdo, produção de textos de diferentes gêneros, poema. Habilidade, produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades, por meio da atividade de um escriba. Então, já que a gente já sabe o que nós vamos estudar, estamos muito ansiosos para aprender, é hora de estudar. Na aula de hoje, vamos conhecer alguns gêneros textuais com diferentes finalidades, como conto, fábula, poema. E por falar nisso, vamos também produzir um poema. A aula vai ser maravilhosa. Conto. O conto tem como finalidade relatar fatos reais ou imaginários de forma rica e criativa, visando transmitir uma lição de vida ou não, de um jeito cativante e atraente. Vamos ver um exemplo de um conto. Chapeuzinho Amarelo. Você conhece esse conto? Ele foi escrito pelo Chico Buarque. Chapeuzinho Amarelo, não é Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Amarelo tem medo de tudo. Ela não levanta porque tem medo de cair, ela não brinca, ela tem medo da chuva e, mais importante, ela tem medo do lobo. E de tanto medo do lobo, ela fica repetindo: lobo, 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 lobo. E de tanto repetir, ela começa a brincar com as palavras. E o lobo vira bolo. De tanto falar lobo, 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 bolo, 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 bolo. E é assim que ela perde o medo do lobo. E ela começa a brincar com todas as outras palavras. Todas as coisinhas que ela tinha medo, ela fica brincando com as palavrinhas e acaba perdendo o medo. É uma história sensacional. Pede para o papai e para a mamãe ler para você. Tenho certeza que você vai adorar. Fábula. A fábula é uma narrativa curta que ensina uma lição. Os animais geralmente simbolizam aspectos dos seres humanos. Existem muitas fábulas, como por exemplo, a galinha dos ovos de ouro, olha aqui. A raposa e as uvas, olha a raposinha. O corvo e o pavão, olha aqui o corvinho, olha aqui o pavão. O lobo e as cabras. O leão e o rato. Meu Deus, quantas fábulas nessa imagem só. Então, todas essas fábulas, elas vêm para ensinar uma lição. E elas geralmente simbolizam com aspectos de seres humanos. Quem? Os animais. Os animais são usados nas fábulas. Entenderam o conto, crianças? Muito bem. Então, agora nós vamos ver o poema. Poema. O poema desperta sentimentos e provoca emoções. Ele é um gênero textual formado pelo título
versos e estrofes. Além disso, pode ou não ter rima. Então, o poema pode ter rima, como também pode não ter rima. Os poemas podem ser de qualquer assunto que o autor quiser, mas geralmente eles falam sobre amor, amizade, saudade ou natureza. Nós vamos ler um poema muito bonito. Quem escreveu ele foi José Paulo Paes e o nome desse poema é Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é sempre água nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Esse daqui é o poema que acabamos de ler, que acabamos de ouvir, Convite. Então, aqui nós vamos ver onde estão os versos, as estrofes e as rimas. O verso, ele vai ser cada linhazinha. Cada linha dessa é um verso. Olha. Poesia é brincar com as palavras. Esse daqui é um verso. A rima, nós já estudamos. É quando uma palavra combina com a outra. Por exemplo, peão rima com não. Dia rima com poesia. E as estrofes são o conjunto de versos, o conjunto de linhas. Agora nós vamos ler outro poema. O nome dele é A Bailarina. E quem escreveu foi Cecília Meirelles. A Bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe o cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Vamos ler agora esse poema que acabou de ser recitado. A Bailarina, que foi escrito por Cecília Meirelles. Vamos ver. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Esta menina é um verso. Tão pequenina é um outro verso. Quer ser bailarina? Um outro verso. Esse agrupamento de versos é a estrofe. Deu para entender? Então vem fazer mais essa comigo. Não conhece nem dó nem ré, é uma linha, ele vai ser um verso. Mas sabe ficar na ponta do pé, um outro verso. Esses dois versos formam uma estrofe.
não conhece nem Mi nem Fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Esse daqui também é outra estrofe. Quantas estrofes nós temos destacados nessa parte desse poema? 3 estrofes. 3. Deu para entender? Tenho certeza que sim, porque você é extremamente inteligente. Então, agora que nós já vimos a fábula, o conto e o poema, e já vimos o que são estrofes e o que são versos, vamos lá fazer o exercitando? Vem comigo! Leia os textos para responder as questões. Texto 1. Macaco. Quem escreveu esse texto foi Ruth Rocha. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Texto 2. Leia a fábula. O leão e o rato. Certo dia, estava um leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Esse é um trecho da fábula O Leão e o Rato. Questão 2. Qual a finalidade da fábula, hein? Letra A. A fábula ela serve para contar. Letra B. Para ensinar. Letra C. Para instruir. Ou letra D. Para informar. Terceira questão. Quais os animais citados nos textos 1 e 2? Letra A, cobra e pato? Letra B, macaco e pato? Letra C, macaco, leão e rato? Letra D, leão e gato. Bom, então você vai fazer aí na sua casa todas essas questões que vai ser super rápido, fácil, porque você é super esperto e inteligente. Daqui a pouco a gente volta.
Terminaram, crianças? Foi super fácil, né? Muito tranquilo. Você prestou atenção na aula e conseguiu fazer tudo. Então, vamos resolver? Leia os textos para responder as questões. Texto 1. Macaco. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Primeira questão. Quantas estrofes tem o poema? Quantas estrofes tem o poema? Letra A, 1 estrofe. Letra B, 2 estrofes. Letra C, 3 estrofes. Ou letra D, 4 estrofes? Olha só, lembra que estrofes é o agrupamento de versos? Então, aqui nós temos 1, 2, 3 estrofes. Resposta correta, letra C, 3 estrofes. Muito facinho. Segunda questão. Texto 2. Leia a fábula. O leão e o rato. Certo dia, estava um leão a dormir a sesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam, e foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Qual a finalidade da fábula? Letra A, contar? Não. Letra B, ensinar? Sim, a fábula, ela sempre vai trazer um ensinamento para a gente. Letra C, instruir? Não. E nem letra D, informar. Letra correta? Letra B, ensinar. Quais os animais citados no texto 1 e 2? Letra A. Você lembra quem é a personagem do primeiro texto? Responde bem alto para mim. Então, vamos ver. Era uma cobra e um pato no texto 1 e no texto 2? Não. Era um macaco e um pato? Não. Era um macaco, um leão e o rato? Sim. Resposta correta, letra C. Macaco do primeiro texto e o leão e o rato do segundo texto. E aí, me responde, você acertou todas as questões? Se você prestou atenção na aula, tenho certeza que foi facinho responder todas elas, né? Então, vamos para o resumo. Na aula de hoje, nós vimos o conto, que o conto tem a finalidade de relatar fatos reais ou imaginários, de uma forma rica e criativa, visando transmitir uma lição de vida ou não, de um jeito cativante e atraente. E o exemplo que nós tivemos de conto foi a Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Essa historinha é muito interessante, esse conto é muito legal. Vimos também a fábula. E a fábula é uma narrativa curta que ensina uma lição para a gente. Os animais geralmente simbolizam aspectos dos seres humanos. Eles falam, eles sentem, eles ouvem, né? E nós tivemos aqui alguns exemplos de algumas fábulas, como a galinha dos ovos de ouro, a raposa e as uvas, o corvo e o pavão, o lobo e as cabras. Todas essas
são algumas fábulas que nós mostramos aqui nessa imagem, mas tem muitas outras. Peça para o papai e para a mamãe contar algumas fábulas para você. E nós tivemos o poema. O poema desperta sentimentos e provoca emoções. Ele é um gênero textual formado pelo título, versos e estrofes. Além disso, pode ou não ter rima. Ele pode ou não rimar. E os poemas trazem a beleza da vida. Os autores escrevem sobre a natureza, sobre o amor, sobre a amizade, todos os sentimentos que nós temos podem ser descritos em uma poesia, em um poema. Quantas informações legais nós tivemos na aula de hoje, não é verdade? Nós aprendemos muitas coisas boas. Então, vamos ver as nossas considerações finais. Nossa, que aula interessante, mágica e bonita nós tivemos hoje. Mas a aula não acabou, hein? Ela continua aí na sua casa, com a ajuda da mamãe e da professora. Estude, faça todas as suas atividades, se esforce, você ficará cada vez mais brilhante. Mamãe, não esqueça de ajudar o seu filho, hein? Incentive ele a estudar cada vez mais. Acessem os nossos canais Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA e Saber Mais. Um beijo no coração de vocês. Tchau!